Gabriel Barbosa nos clubes brasileiros que defendeu. No Santos foram 207 jogos oficiais, 83 gols, 29 assistências e 2 títulos. No Flamengo, 306 jogos oficiais para 161 gols, 43 assistências e 13 títulos. Assinou com o Cruzeiro por 4 temporadas. Gabigol e mais um grande pacote de reforços aí do Cruzeiro. Vimos, já a gente vai trazer outros trechos da fala do Gabriel, ele com o presidente, o Pedrinho muito animado neste momento, apresentando seus reforços. É uma figurinha no Instagram, Zé, como é bom ver rico viver. Não é? É nessa vibe que eu vejo, mas tá certo, tá investindo no seu clube, investindo pesado, e chega o Gabigol como o principal nome, sem dúvidas. Não, sem dúvida, né? Eu acho que é o principal nome por aquilo que ele fez na carreira, pelo simbolismo dele no Flamengo e pela mudança, né? Mudança de vida, virada de chave que ele precisa mostrar pra gente não, né? Mas para os torcedores do Cruzeiro que eles podem acreditar, podem confiar. Nós estamos conversando aqui, eu já falei no F90, né? No Sport Center também, que ele tá mais magro, né? O rostinho tá mais enxuto, os braços estão menores. Então, eu acho que é alguma coisa que é o lado positivo. Eu só tenho algumas dúvidas que vou perder essas dúvidas quando começarem os jogos. Porque a questão de posicionamento do Fernando Diniz, né, como ele vai jogar, qual o comportamento dele, porque nós estamos vendo o Fernando Diniz nos últimos anos com um centroavante que participa ativamente. Se ele não está participando na fase ofensiva, ele participa na fase defensiva, ele ajuda na marcação. O Cano fazia isso muito bem no Fluminense para dar liberdade para o Paulo Henrique Ganso para ter um pouquinho mais de respiro para jogar. Qual vai ser qual o comportamento do Gabigol nesse sentido? Quais são as funções que ele irá fazer ou serem pedidas, né, pelo Fernando Diniz? Porque você tem que ter um equilíbrio no time. Não adianta você ter uma série de craques e você não ter um equilíbrio, porque Gabigol, Dudu, teoricamente, né? Gabigol, Dudu, Bolaci do lado direito ou qualquer outro jogador, Matheus Pereira no meio, quem vai ajudar para ter esse equilíbrio com dois volantes? Deve ser Mateuzinho e Romero, talvez, né? Você precisa ter um equilíbrio para quando você perde a bola, para você manter a bola, para você roubar essa bola. A minha dúvida é só essa em relação ao posicionamento, e a expectativa maior não é nem a minha expectativa, não é nem em relação aos jogadores, porque são bons jogadores. É em cima do Fernando Diniz, para saber o que ele vai fazer, porque nos últimos 6 meses, 7 meses, tanto no Fluminense como no Cruzeiro, ele teve muitas dificuldades com o seu sistema tático. Os times já sabem como ele joga, de pressão, pressiona a saída de bola, pega a bola, já sai né, no lado oposto para pegar todo o lado livre. Então, assim, a minha expectativa é como o Fernando Diniz vai encontrar um time equilibrado para fazer com que esses caras joguem. Se ele conseguir fazer essa bola chegar, como sempre chegou, com o Gabigol ali para finalizar, vai ser fantástico. Mas o dia a dia dele também, né? Aquele vai tomar um suquinho de caju, vem cá, vamos tomar fruta, né? Falando muito do Diniz também, mas não sei se na cabeça do Diniz o Gabigol chega como a gente imagina ali, como titular e como esse grande nome e cara absoluto dentro. Então, primeiro eu acho que assim, é bom a gente lembrar da desconfiança que havia, e normal, e acho que até justa e correta, com o Fluminense, com todos aqueles jogadores no começo do trabalho do Diniz. Quando a gente fala, cara, não vai dar para todo mundo jogar junto, não vai dar. E eu achava isso, assim, eu achava muito difícil que tantos jogadores veteranos, no caso do Fluminense, com características que não eram exatamente características de pegada, de marcação, pudessem jogar junto. O Ganso era visto como um jogador quase que já, assim, para o alto patamar do futebol brasileiro, já descartado. E virou o que virou no Fluminense, campeão sul-americano. Então, eu não vou duvidar. Eu acho que as preocupações que o Zé trouxe fazem todo o sentido do mundo, né? Se você olhar para os comportamentos táticos desses jogadores nas suas equipes, e aí vale para os do Cruzeiro também, mas né, o Gabigol, o Dudu, todos, cara, são jogadores muito bons tecnicamente, acho que não se discute. A questão é essa questão tática de recomposição, de marcação, como é que vai funcionar? Eu acho que, assim, vamos esperar, eu não... É um começo, você vai ter ainda o campeonato estadual para poder trabalhar. É claro que o Diniz, na condição que ele está, né? E eu digo a condição que ele está, porque ele foi demitido, voltou, saiu atirando e aí acabou voltando. Então,
a gente sabe como as coisas funcionam, os estaduais até conseguem derrubar técnicos, mas eu torço muito para que isso não aconteça com o Diniz, que a gente possa ver esses caras jogando juntos, para que ele tenha esse tempo de fazer os testes que ele vai precisar fazer, porque estamos falando de um time praticamente novo. E de resto, assim, o que eu estava pensando enquanto eu via os caras chegando, né? Pô, você vê que na própria matéria de apresentação que a gente faz, assim, tudo em torno do Gabigol. E tem também o Dudu, o Fagner. Cara, são caras muito grandes. Então, o Cruzeiro vai ser um alvo de atenções nessa temporada. O Diniz é constantemente um alvo de atenções, né? De quem gosta, de quem não gosta, pela questão autoral mesmo que o próprio Gabigol cita. Então, assim, eles geram pauta, para pegar o nosso métier aqui. São todas figuras que geram muita discussão, que geram muita pauta. Fernando Diniz, o Gabigol, o Dudu, o Fagner. Por um motivo ou por outro, bons motivos, maus motivos. Acho que o Cruzeiro vai ser um dos times mais falados do ano em 2025. Se vai ser para o bem, se vai ser para o mal, eu acho que a gente pode esperar, a gente deve esperar, porque de fato, tudo é possível com esse elenco, com a qualidade que esses caras têm e com os pontos que o Zé trouxe também à tona. E tem essa questão, né? Os caras são campeões por onde passaram, né, Jailson? Tem toda essa história dentro do futebol e a gente discutia muito essa questão da idade, como seria esse mercado do Cruzeiro, sempre fazendo aquela relação com o que era esse Fluminense do Diniz, de caras já mais velhos e tal. E o Gabigol também perguntado sobre isso, falou: eu tenho só 28 anos, né? E é um momento aí auge, né? De forma física e de tudo mais, enfim, dentro de caras experientes, o Gabigol é experiente, mas ainda nesse momento de uma boa idade. A minha opinião é que o Gabigol, essa mudança para o Gabigol era muito necessária, assim, porque ele conquistou, fez história no Flamengo, só que, como o Zé levantou muito bem, ele tá mais fino, e é nítido, ele vai começar do zero agora, ele não tem nada, ele não ganhou nada no Cruzeiro. Então ele realmente precisa comer a bola, ele realmente vai precisar jogar muito, vai precisar estar bem fisicamente, vai precisar estar aquele, por exemplo, o Gabigol que chegou no Flamengo em 2019. Então, a história foi feita no Flamengo, só que no Cruzeiro ele vai ter que começar do zero. E aí para mim já reflete na forma que ele se apresentou hoje. Realmente eu concordo com o Zé, mais fino, camisa ali tranquila, sabe? Sem nada muito apertado, né? Assim, sem incomodar, né? Mas sem incomodar muito. Né? Eu gostei dessa expressão. Vou usar em 2025. Camisa ali tranquila, sabe? Sem nada muito apertado, né? Assim, sem incomodar, né? Mas sem incomodar muito. Né? Eu gostei dessa expressão. Vou usar em 2025. Camisa mais tranquila e tal. Mais tranquila e tal. O Jean trouxe também, são nomes muito pesados. O Cruzeiro, o Pedrinho está investindo. E aí, a questão para mim é que a pressão do Fernando Diniz, eu não sei se segura assim para o estadual, como o Jean falou. Se não for muito bem no estadual, a esperança é que ele continue. Então, por exemplo, o Fernando Diniz, como ele termina o ano, o Mano Menezes também, salvo o Fluminense do rebaixamento, mas mesmo assim alguns torcedores não gostam muito da forma do trabalho que o Mano Menezes trabalha o futebol. Enfim, alguns treinadores que terminam o ano de 2024 já com alguma pressão. E o Diniz é um deles, porque teve um trabalho que não foi bom no Fluminense, né, na parte final agora de 2024, teve o final de 2024 com o Cruzeiro que também não foi bom, ali na parte do Brasileiro, enfim, perde a Sul-Americana e já está um pouco pressionado. Isso é interessante, né, Gerson? Porque você falou de duas coisas. Quando o crédito é positivo, e acho que o crédito para o treinador ele é positivo. Qualquer técnico no Brasil, é bom começar um trabalho sendo, sei lá, o Abel Ferreira. Porque por mais que não ganhou nada, mas o cara sabe e começa o trabalho e sabe que estadual não vai interferir na vida dele. Para técnico, não começar com crédito é muito pesado. Mas aí tem o caso que o crédito é negativo, no caso do jogador, que acho que era o caso do Gabigol no Flamengo. Aquele crédito para ele no Flamengo não estava fazendo bem para o Gabigol. Eu acho que tudo bem, você vai ter, a gente vai ver a cutucada no Tite e tudo mais, mas assim, não dá para culpar só o Tite, até porque não foi apenas com o Tite que o Gabigol não conseguiu jogar. Às vezes o jogador fica tão grande para um determinado clube e se sente tão à vontade, né, que ele de repente faz menos
para ter sucesso, que é exatamente o que você disse. Agora, cara, não tem crédito nenhum. No Cruzeiro ele começa do zero, né? Ele precisa, a partir de agora, fazer a história dele. Tinha um treinador, já que o cara falava assim, não vou dar o nome, né? Questões éticas, né? Não. É na Itália, não? Ele falava assim... mas não sei quem é. Não sei quem é, não sei quem é. Cheio. Ele falava o seguinte, que o jogador, quando ganha muito, você tem que tomar cuidado, porque ele acha que ele é o dono do time. E se você não entender e não colocar em prática isso, dizer que ele tem que jogar em função do time, em função como fala, da instituição, ele acaba, eu sou o dono, eu faço o que eu quero, isso aqui e tal, e aí acaba perdendo aquilo que o Gabigol fez, né? Porque o Gabigol fala do Tite, ou ele nem fala do Tite, né? Fala, o treinador que não me respeitou, mas e ele se respeitou? A pergunta que eu faço é, ele se respeitou? Como foi o Gabigol? Porque não foi o Tite. Ele não jogou com o Vitor Pereira, né? Ele não jogou com... Teve um outro treinador também que ele também não jogou. No fim, ele jogou mesmo com o Dorival, né? O Dorival, mas saída do Dorival também teve. Paulo Souza teve problemas. O próprio Felipe Luiz, até o jogo da Copa do Brasil... Mas o Felipe Luiz que bancou ele. Mas até a a final da Copa do Brasil, mesmo com a sequência que ele tinha, que ele recebeu do Felipe, ele não estava jogando. Exatamente. Teve até aquela fala mais ríspida do Felipe Luiz com ele ali na beira do campo. Acho que é isso. Ele bancou naquele primeiro momento, mas depois o próprio Felipe Luiz não parecia fazer questão da permanência do Gabigol. Até porque se ele fizesse questão, provavelmente o Gabigol teria ficado, né? O Flamengo tem condições de manter os jogadores. Desculpa, é só lembrar da entrevista do Felipe no Copa do Brasil. Ele poderia muito bem falar não, e ele, em momento algum, defendeu o Gabigol, porque foi uma entrevista quando eles bateram boca pela primeira vez, e depois quando o Gabigol faz o que faz na final da Copa do Brasil e tal, no dia seguinte o Felipe Luiz não comprou a briga, pelo contrário, deu a entender que estava ao lado do Flamengo, né? Assim, é o que o Gerson falou, para o Gabigol vai ser bom não ter mais toda essa moral. A verdade é essa. Você vai dizer, ser ídolo é legal, ter moral é legal, mas quando isso... E aí, claro que cada um reage de uma maneira, né? A idolatria, a moral que tem e tudo mais. Mas para ele, acho que vai ser bom ele ter que se provar novamente. Claro que não estou falando de se provar do ponto de vista da qualidade de jogador que ele é, mas da importância que ele precisa voltar a ter. E ele foi também na entrevista que a gente vai ver, ele fala, né, da questão se não jogar nada, se não tiver o melhor ano e ganhar 2 títulos, tá ótimo, beleza, mas assim, a gente sabe que o Gabigol poderia ter entregue mais nas últimas temporadas e acabou não entregando, talvez muito por conta desse crédito, Se ele tivesse entregado, pelo menos pela entrevista do Landim, o Landim fala, se ele queria ganhar com o mesmo Gabigol que chegou aqui em 2019. 22. Só que em 23 e 24 ele não jogou para isso. Então, né? De fato. Só para também, quem não acompanhou, entender esse contexto que a gente está falando dessa história do Tite e tal, que também foi citado sem ser citado na entrevista coletiva de hoje do Gabigol. Vamos ver o que ele falou. Ô Samuel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Vou jogar, né? Não, o Gabigol, obviamente, não tem porquê ele falar, assim, abertamente bem do Tite, ele não vai falar. E também não tem como, o Tite tá ventilado para ser treinador do Cruzeiro. Ele fala, não, eu tô trocando de clube, justamente porque eu não joguei com o cara um ano inteiro, mas ele não só jogou com o Tite, né, no Flamengo, tem essa questão. Ele também teve ali questão com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, é porque a minha memória vai me enganando, né, mas eu lembro bem. Desculpa, só quantos anos você tem? Não, fala, só 33, mas minha memória é ruim. Quando chegar na nossa idade, a minha memória é muito ruim. Mas o que me... ainda, né? Não, minha memória é muito ruim. Chegar na nossa idade. Mas é porque tem um ponto interessante do Gabriel, assim, 2022 ele termina junto com o Pedro em alta, título da Libertadores, só que ele não é convocado para a Copa do Mundo. Para mim ali é um ponto que foi a parte que o Gabigol começou
o declínio ali técnico, né? Mesmo fazendo gol e tudo mais, mas em 2000... Uma decisão do Tite também. Exato, por uma decisão do Tite ele teve também. oportunidades também na seleção com o próprio Tite, né? E também nada foi. demais, essa história exatamente. dele com o Tite já vinha de... E teve a questão lá da comemoração, né? Logo depois do caminhão, que ele disse que já jogava na seleção. Exato. Só que eu lembro que no início de 2023, o Gabriel, ele vira e fala que eu quero disputar a posição com o Pedro ou jogar junto com ele de 9. Não quero jogar aberto, porque com o Dorival Júnior ele jogava aberto pelo lado direito, tanto que várias vezes ele deu assistências para o Pedro. E aí, a partir desse momento que ele vai disputar a posição com o Pedro passa um caminhão na frente, gol. E nem fazendo gol, mesmo fazendo gol, o Pedro não era a mesma idolatria com a torcida do Flamengo igual a do Gabriel, não tem a menor condição, não tem a menor comparação. Mas mesmo fazendo gol, mesmo sendo craque lá da Libertadores em 2022, nada disso, era o Gabriel. E aí vem 2024, e aí é a derradeira, que tem a questão do doping, tem a questão da camisa do Corinthians. Então, foi o Tite. Obviamente, foi um treinador que ele não teve tanto espaço, mas também não tem como só falar que foi o Tite. Mas vale lembrar também, assim, que a gente está falando do Tite, mas o Tite, pelo menos, a primeira entrevista, ele foi questionado sobre o Gabigol. Aí o Gabigol, ele falou assim, chamei Gabigol, chamei Pedro, e expliquei para o Gabigol por que ele não foi para a Copa do Mundo, por uma questão que eu tenho, que acredito como esquema de futebol, e a minha preferência foi pelo Pedro. Né? O Gabigol falou que quer brigar na posição com o Pedro, então nós vamos avaliar no dia a dia. E não tinha como tirar o Pedro. Né? Exatamente. O Pedro, até a lesão, era o melhor jogador do Flamengo. Só foi ultrapassado. Só o Yuri Alberto só passou ele em novembro, dezembro agora. Então assim, a gente tem que colocar algumas coisas, pontuar algumas coisas, porque assim, teve um ano inteiro para você brigar. E outra, eu não estou jogando ali, professor, vem cá, pode me colocar do lado. Exatamente. É isso, professor, pode me colocar do lado. Cansei de ver jogadores que não jogavam, chegavam para o treinador e falavam assim, treinador, se você precisar de mim, eu estou aqui, quer que eu jogue do lado? Contrário, né? Quero jogar de 9. Eu quero jogar de 9. Mas assim, Jean, você vê que não vai ter chance, não vai ter oportunidade? Professor, vem cá, pode me colocar em outro lugar. Eu estou vendo que está difícil para mim. Onde você precisa? Exatamente. Né? Eu preciso de você aqui e tal. Eu quero que você faça o mesmo trabalho que você fez com o Dorival. Você consegue fazer? Consigo. E aí depois você vai ganhando espaço, você vai mostrando para o treinador que você não é mais aquele jogador que o treinador tem imagem, né? E o treinador olha para você de outra forma também. Em determinado momento, só pontuando isso que o Zé falou, em determinado momento o Gabriel estava jogando ali na da Arrascaeta. Estava ali por dentro, flutuando um pouco por trás, para ver se ele jogava de algum jeito, para ver se ele jogava. E não estava. Não conseguiu jogar. Não conseguiu. Agora, sim, Gabigol, a parte, posso ser chato, treinador? Por que você está falando isso? Isso é pauta ali, você né? tem um treinador, né? Não é pauta se virar ou não um treinador. Aí você pede uma parte num tema que não tem absolutamente nada a ver para dar uma cutucada no Tite, que não fez absolutamente nada para o Cruzeiro ou para o Pedrinho. Assim, claro, foi para jogar para a torcida, para jogar principalmente para o Gabigol. Ele quis agradar o Gabigol. Eu entendo que é um pouco a postura do torcedor, e a gente sabe que ele é, acima de tudo, um torcedor, é um torcedor presidente, mas eu achei desnecessário, sabe? Eu acho que, e talvez com o passar do tempo nessa função, ele acabe mudando um pouco, percebendo que algumas coisas, talvez, o teu lado torcedor, você deixa num lugar e numa entrevista coletiva para apresentar um baita reforço, como é o Gabigol, você talvez possa ter uma postura um pouco diferente, porque, repito, se ele fosse perguntado a esse respeito, e aí dissesse, não, obviamente não teria a menor condição, estamos contratando um jogador dessa importância que não se dava bem com o Tite, e obviamente eu não vou trazer um técnico para ter esse mesmo problema, né? Sei lá, eu pego o exemplo do Genoa, onde o Zé jogou, que contratou o Balotelli, e aí o Balotelli chegou lá e eles mandaram embora quem era o técnico ali, que era o Gilardino, e trouxeram o Patrick Vieira para ser técnico do Genoa, que já tinha quebrado o pau com o Balotelli no futebol francês. E aí provavelmente agora o Balotelli vai embora. Então, claro que não faria sentido, mas eu achei desnecessário ele trazer aquilo ali para dar uma cutucada num cara que, assim, gostem ou não, você pode gostar do Tite ou não gostar do Tite, achar que é bom. É um cara absolutamente respeitoso com todo mundo, é um profissional sério, independentemente de você gostar ou não. Então, achei realmente que não precisava, não é nada grave, não vai, né? De alguma forma, até
pode virar para o outro lado, né? Porque aí a gente discute por conta do que virou o assunto, do que o Gabigol falou e tal, e aí a gente vai levar para um outro lado, do porquê que afinal ele não jogou com o Tite, que é o que a gente está discutindo aqui, e até o comportamental do que é o Gabigol, né? Vocês diziam de como ele cresceu.